Muito bem. Capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Allan Kardec traz neste capítulo para nós muito consolo pelo esclarecimento. Ele deu uma importância enorme a este capítulo, se não vejamos algumas curiosidades a respeito. Esse capítulo 5, depois de A Coletânea de Preces, que é o capítulo 28, é o mais longo capítulo do Evangelho. Ele traz para nos esclarecer e consolar 13 mensagens dos Espíritos, todas elas trazendo consolo para as nossas aflições. Desta forma, nós percebemos a importância que ele deu ao estudo desse tema. Afinal de contas, quem na nossa humanidade terrestre não sofre e precisa de trabalhar para ser feliz? Então, é preciso compreender o motivo dessas aflições, para que nós possamos trabalhar para superá-las e vencer. Então, nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos hoje trabalhar a justiça das aflições, as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Iniciemos com a consolação trazida pelo Cristo, registrada por Mateus. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Isso é uma promessa do Cristo. Mas quem são os que choram e serão consolados? Será que todos que choram, de qualquer forma, por qualquer motivação, receberão essa consolação? Os que sofrem com resignação e paciência. Afinal de contas, todas embutidas em cada uma das nossas aflições, dos nossos sofrimentos, existe uma lição a ser aprendida. E essa lição nós aprenderemos nos resignando diante das nossas aflições, tendo a paciência de esperar novas oportunidades de crescimento, do aprendizado, do amor e da paciência, como disse o Cristo. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão o consolo de que fala Jesus. Então, é preciso saber sofrer, né? Então, é preciso aprender com os nossos sofrimentos, para que a gente seja um bem-aventurado. Quer dizer, quem é um bem-aventurado? Aquele que trabalha pela construção da sua felicidade. Seremos bem-aventurados quando trabalharmos e construirmos esse nosso futuro de felicidade, seguindo as leis de Deus, o Criador. Justiça das aflições. Às vezes a gente acha difícil compreender a justiça das aflições sem respostas para algumas questões. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, às vezes não nos deixam enxergar e a gente quer questionar sobre a necessidade dessa aflição, a causa, por que sofremos? Né? Nós buscamos lá em O Céu e o Inferno, na primeira parte, capítulo 7, as respostas para esses questionamentos que normalmente surgem de todos nós que nos encontramos em aflição e em sofrimento. Por que sofremos? Por que uns sofrem mais que os outros? Para todo sofrimento há uma causa.
E é exatamente essas causas que, no decorrer da nossa fala, nós iremos apresentar de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Se Deus é justo, essa causa há de ser justa. E Deus é justo, é bom, nos ama e age com justiça com os seus filhos. Então, perante essa justiça divina, que é infinita, todas as nossas ações, boas e más, são rigorosamente consideradas. Então, isso é a resposta que nós precisamos para ter a confiança nessa justiça de Deus que é infinita e que age para todos, para com todos nós, que somos seus filhos amados, dentro dessa rigorosa justiça. Assim, as leis divinas dão a cada um segundo as suas obras. Aqui nós vemos uma indicação de que precisamos analisar as nossas aflições, as nossas dores, os nossos sofrimentos, para que a gente encontre essas causas. Nos esclarece Kardec neste capítulo que as causas das aflições, elas estão na vida presente, são as causas atuais que nós provocamos, né, nessa vida presente, e elas são evitáveis, né? Nós podemos evitar pelos conhecimentos que nós já temos, que a própria doutrina nos traz, o estudo do conhecimento das leis magnânimas do Criador, leis imutáveis que nós conhecemos lá, que Kardec nos trouxe no capítulo 1, no capítulo 2, 3 e 4 desta obra, nos preparando para que nós pudéssemos entender essa questão das causas das aflições. Então, elas são evitáveis e os meios nós já conhecemos. As causas também das nossas aflições podem estar em vidas passadas. São as causas anteriores. Essas são inevitáveis, porque essas causas nós já demos com o nosso proceder, causas a essas aflições. Os ensinos de Jesus põem os homens na direção dessas causas das aflições, porque ele nos ensina que o caminho reto para a construção da nossa felicidade é o aprender a amar e respeitar a todos, a tudo e todos. O seu grande e maior ensinamento é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, todas as vezes que nós saímos dessa proposta, desse ensino de Jesus, nós damos causas a aflições. E o Espiritismo vem revelá-las completamente, nos mostrando onde estão essa origem, né, dessas causas. Um exemplo aqui, uma aflição por causas atuais, a imprevidência. Essa foto é muito clara de alguém que foi imprevidente ao se colocar dentro de um carro, diante do volante, né? A gente percebe que não só ele está se alimentando, como também ele está se distraindo com algo que está sendo transmitido, né? O fone do ouvido, ele está em condições extremamente inadequadas e imprevidentes para dirigir. A causa não poderia ser outra, senão a que a gente vê aí na foto, né? Hoje, a gente vê as estatísticas, né, por estes motivos de acidentes, são uma das maiores causas de morte, a bebida e depois a direção, em que pese nós já temos leis humanas que proíbem, mas na nossa imprevidência, a gente continua, né, insistindo nisso e provocando dor e sofrimento.
Então, aí uma causa atual. O orgulho que nos domina, esse filho do egoísmo que também nos domina e que dá causa a todas as nossas dificuldades nas práticas do amor e do respeito às leis de Deus. Então, no livro dos Espíritos, lá na questão 785, Allan Kardec perguntou aos espíritos sobre qual a causa, né, que mais dificulta o nosso progresso moral. E os espíritos responderam que é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo que também nos provoca a questão da ambição, querer tudo para si em detrimento dos outros. Outras causas, a preguiça, né? O trabalho é uma lei do progresso. Então, a nossa vida de progresso, ela é feita de trabalho, de movimento, de ação no bem. Então, a preguiça dá causa a aflições posteriores, por a gente, pela preguiça, deixar de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres. Os excessos de todo gênero. O caminho sempre recomendado para que a gente esteja bem é o caminho do equilíbrio. Os vícios de toda ordem, a inveja, o ciúme e todos esses defeitos morais que nós ainda carregamos, dão sim causa às nossas aflições, sejam nesta ou em vidas futuras. Aflições por causas anteriores, a morte de entes queridos. Então, a gente, quando não encontra uma explicação, uma justificativa para essas nossas separações, às vezes, muito prematuramente, inclusive, nesta vida, elas certamente estão em vidas anteriores. Os flagelos naturais, né, aos quais nós estamos propensos que ocorra com todos nós também, tem causas e origem em vidas anteriores. Né? E aqui é interessante a gente falar um pouco da questão do flagelo natural, porque é nesses momentos em que nós transformamos a dor do outro em instrumento de progresso, porque nós nos sensibilizamos mais e nós buscamos auxiliar, aliviar a dor do nosso irmão. Então, é nesse momento que nós estamos realmente sendo bem-aventurado e conquistando aquela recompensa que o Cristo nos falou, do alívio para os que sofrem, para os que choram, que serão consolados. É quando nós colocamos as nossas forças para minimizar não só as nossas aflições pelo trabalho do bem, quanto nós movimentamos as nossas forças para auxiliar os nossos irmãos em aflição. Doenças de nascença, quando nós não encontramos explicação na vida presente, as causas estão em vidas anteriores. De tal forma que o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Isso é justiça. Aquele que foi orgulhoso pode nascer em condições humilhantes. Aquele que foi avarento, egoísta ou empregou mal a fortuna que lhe foi confiada por Deus, pode ser privado do necessário. Foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Mas nós também não podemos nos esquecer de que Jesus nos ensina que o amor cobre uma montanha de pecados. Então, nós podemos diminuir os nossos sofrimentos, né, das nossas aflições, aprendendo a amar, seguindo o nosso modelo e guia, que é Jesus. E o significado das nossas aflições, sejam elas atuais ou anteriores. Elas são sempre
um meio de progresso. Por isso, em cada uma das nossas dores, das nossas aflições, que nós buscarmos um motivo para agradecer, nós vamos encontrar. Porque superando-as com resignação, com paciência, nós estaremos progredindo com essa nossa atitude. Então, meio de progresso. É uma advertência de que procedemos mal. Então, se nós conseguimos alcançar essa advertência, nós temos um meio de evitar futuras aflições. Traz a experiência, né? Exatamente essa experiência de dor que pode nos fortalecer e nos mostrar o caminho do bem, nos tirando de novas experiências ruins. Faz sentir a diferença entre o bem e o mal. E essa é uma questão muito interessante. Allan Kardec, inclusive, questionou os espíritos, que obteve essa resposta de como a gente faz essa diferença quando nós estamos habilitados, né? Ele perguntou sobre a questão do progresso intelectual e do progresso moral. Por que nós estamos tão adiantados, né, no progresso intelectual e ainda tão atrasados no progresso moral? Né? E aí, os espíritos responderam que o progresso intelectual nos dá a condição de fazer essa diferença entre o bem e o mal e podermos fazer melhores escolhas. Faz ver a necessidade de se melhorar. Aquele que sofre deve nutrir em si esse desejo de se melhorar, que é a única condição que ele tem para sair, né, desse sofrimento. E, enfim, gente, as aflições, embora doas, são bênçãos de Deus. Às vezes, a dor é o único caminho que nós temos para nos libertar e progredir mais rápido. Mas todo sofrimento decorre de uma falta cometida pelo espírito? Não. Pode ser uma prova buscada pelo espírito. Então, ele busca essa prova para adiantar, né, o seu progresso. Pode ser uma missão de renúncia e amor. Nós temos um exemplo muito interessante naquela obra Renúncia, né? Alcione renuncia à sua morada celeste para vir auxiliar a familiares seus que ficaram atrasados aí aqui no planeta Terra, né? E ela veio para proporcionar esse auxílio aos seus familiares. Um outro exemplo muito interessante é a mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar. Ela também renuncia à sua morada, onde ela já estava bem mais evoluída do que o próprio André Luiz e o seu pai, que estava em aflição, sofrendo, né, nas regiões inferiores, e ela vem para ser mãe daquelas irmãs que o seguraram naquela situação de sofrimento. Né? Então, são almas que renunciam em missão de amor. Mas nós podemos, durante todo esse nosso processo de aflição, nós temos o caminho do arrependimento. Né? E na condição de arrependido, nós nutrimos com muita força querer reparar o mal e aceita e pode escolher as provas. Seus sofrimentos nessa condição de arrependido, verdadeiramente arrependido das suas faltas, são expiações do passado e provas para o futuro. As expiações apagam as faltas, as provas o fazem progredir. Então, o arrependimento desses nossos atos que deram causa aos nossos sofrimentos
é um bom negócio, porque abre as portas, as possibilidades da gente iniciar o nosso processo de harmonização e de reajustamento com a lei de Deus e retomar o progresso de construção da nossa felicidade, nos tornando bem-aventurados. Agora, se nós escolhemos o caminho da revolta diante dos nossos sofrimentos, isso nos torna um revoltado, pois nós não aceitamos as provas e as tribulações que nos são impostas. Nesta condição, seus sofrimentos são expiações do passado, que resulta em revolta contra Deus. E nós, nessa condição, somos aqueles alunos que fomos reprovados e que temos que recomeçar as nossas provas. Desta forma, meus queridos, diante do sofrimento, aquele que muito sofre deve reconhecer que muito tem a expiar e a aprender. E que dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento. O melhor caminho a ser buscado para que a gente consiga nos resignar e tornar proveitoso o nosso sofrimento é o aceitar o convite do Cristo, que foi registrado por Mateus, que nos diz: vinde a mim todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e acharei repouso para as vossas almas. Suave é o meu jugo, e leve o meu fardo. Todos nós fomos convidados para aceitar esse alívio, né? Seguindo as orientações, seguindo os ensinos que Jesus veio, exemplificou e nos deixou. Aí encontraremos alívio, mas nós é que temos que trabalhar para reverter essa nossa situação de aflitos para bem-aventurados. O caminho é os ensinos do Cristo, que irão nos aliviar, nos fortalecer e nos dar as condições necessárias. Que a paz do Mestre Jesus continue vibrando em nossos corações hoje e sempre.